Oi, gente, tá no ar mais um Pod Alerge. Eu sou a Carol Barreto e comigo toda semana a Cabeção. Que maravilha, tô aqui. E a nossa maravilhosa professora Denilza. Presta atenção Tá no tudo bem? trabalho. Eu tô falando com a Danisa, mas eu não consigo esse negócio de zap, me estressa! Calma. Calma. Ah, já começou? Começou agora. Dá oi. Oi, gente, tudo bom, queridos, amados? Tô muito feliz em receber vocês! A gente também tá muito. Feliz, faz cara feia. Mas para, Não começa você também de me estressa você hoje. tem convidado. E, aliás, esse assunto de hoje tem a ver com você, professora. Comigo? Também. Ah, que bom. A gente vai falar sobre mulheres e o mercado de trabalho. Ah, isso é muito importante. E a nossa convidada que está aqui vai falar disso também. Mas antes, eu vou trazer uns dados aqui para vocês. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE na última sexta-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher, apontou que em 2022, 53,3% das mulheres participavam da força de trabalho. Enquanto isso, a taxa masculina era de 73,2%. Olhando para dentro do mercado, segundo o IBGE, do total de pessoas em cargos gerenciais, 60,7% eram homens e 39,3% mulheres. Os dados do IBGE também mostram diferença entre salários para a mesma função. Olha só, em 2022, mulheres em cargo de gerência tiveram um rendimento médio de R$ 6.000, 6.600, 21,2% abaixo do que os homens que ganhavam, em média, 8.378. Não bastasse essas distorções, que, aliás, não deveria acontecer, Não, né? acabou. Enfim, não tem porquê, né, professora? Não tem porquê, isso é um ranço do passado. Das mulheres, a gente não tinha espaço pra nada, quando tinha era uma migalha. Isso vem vindo ao longo da história e não muda. Acha que muda, mas não mudou. Tem que mudar radicalmente, Mas tem ela que é ser rica. igual. Mas você é rica. É rica? É diferente, não tem parâmetro pra você. Você é rica. Olha, hoje eu vou dar na Quantos cara do anos essa cabeção. mulher trabalha? Agora tem Para. Se Para. não bastassem essas distorções no geral, existem preconceitos dentro das profissões. Isso é das verdade. próprias profissões. Tem atividades até hoje que são exercidas ainda por maioria masculina e as mulheres vão entrando, mas existe aquele preconceito, aquele machismo ainda em algumas profissões. Você sabia, Carol, que na verdade eu queria ser mecânica lá no passado. Só que o que acontece? O único lugar que tinha ainda espaço para uma mulher lá no passado era para ser professora. Aí foi onde eu entrei. Entendi. Só que coitados deles, porque eu entrei como professora, minha filha, e dominei o país todo. Pois é, Antigamente, mudou, né? antigamente, na oficina mecânica, a única mulher que entrava era uma mulher pelada, colada Olha aí. da revista Playboy. Tinha lá. Só tinha mulheres mecânicas, é verdade. É só aquela mulher, era só da revista. Bom, mas aí quando essa mulher consegue chegar numa profissão que é dominada por homens, aí, meu amor, ela tem que provar 2 vezes, Isso. 1000 coisas para estar naquele lugar. E aí é que entra a nossa convidada de hoje, que é jornalista esportiva e foi uma das primeiras mulheres a falar de futebol aqui no Rio de Janeiro. E aí ela vai contar pra gente como é que é a vida hoje, como é que era lá atrás, como é que é hoje, o que melhorou, o que não melhorou. Porque eu imagino que a gente tenha chegado num nível um pouquinho melhor, ou não, será? Vamos descobrir? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai conversar hoje com Carla Matera. Bem-vinda, Carla. Ai, que honra, gente, receber. Ó, Que delícia. eu sou sua fã. Ai, que linda, maravilhosa. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite de todos vocês. Eu acho super importante a gente falar assim, não só do passado, mas também projetar esse futuro. O presente tá melhor sim, vou dar esse spoiler. Fiquei mais tranquilo agora. Bom, Tá eu vou rica trazer- também, tá rica, tá rica. Eu vou trazer um pedaço do currículo dela, só pra gente entender com quem a gente tá falando. Vamos lá, são 25 anos de carreira, com passagens pela Tropical FM, Rádio Tupi, Rádio Globo CBN de São Paulo e do Rio, Roquete Pinto, Band e atualmente na Flu TV, e ela também é a voz do Fluminense no Maracanã. Olha Tá isso. bom pra vocês? E mais pra fechar, ela cobriu o Mundial na Arábia Saudita. Tá bom? Professora, você foi lá, né, professora? Arábia Saudita? Eu fui, menina. Arrumei confusão lá. A gente nem se esbarrou, professor. A gente não se esbarrou, pois é. Poxa vida, mas ela arrumou confusão lá. Uhum. Pode ter certeza. Como é que foi pra você chegar no jornalismo esportivo e entrar justamente nesse ambiente que era muito e ainda é predominantemente masculino? Na verdade, não foi um projeto, não era um projeto de vida meu, né? Ir pro esporte. Eu sempre fui apaixonada por rádio, aí eu era locutora noticiarista, depois trabalhei com polícia, e até que um dia me colocaram para fazer uma transmissão esportiva, para participar
exatamente no Dia Internacional da Mulher, e eu comecei no esporte simplesmente fazendo a cobertura da inauguração, da reinauguração dos banheiros femininos do Maracanã. Uau! Olha! Que, hein? Que dia. E eu não esperava isso. E aí eu acho que aí também vem o seguinte, gente, se for para fazer reinauguração de banheiro, vá fazer, porque daí Isso. nasceu a minha profissão, sabe? É esse o meu ganha-pão, e começou como uma pequena oportunidade, que virou a minha vida, né? Sim. E aí eu comecei a gostar da história. No dia seguinte eu fui trabalhar, e aí já me disseram que eu não era mais locutora noticiarista, que eu estava incorporada à equipe esportiva para Olha! fazer a cobertura do campeonato de futebol feminino, Ah, que bacana. que na véspera tinha acontecido um jogo, uma preliminar, como torneio início de futebol feminino. E aí que eu fui começar a entrar nesse meio. Eu não entendia nada de futebol, mas eu comecei a entender que aquilo era um desafio que eu queria bancar. E foi difícil, tipo, no sentido da recepção da equipe com você? Não. Da equipe, bom, quando eu comecei, então, eu tinha professores, foram os professores. Eu tive homens que me ensinaram até o que era um esquema tático. Literalmente. Isso é desenhar, sabe? Desenhar o que era um esquema tático. Eu fui muito bem recebida, e é claro que algumas pessoas no entorno não entendiam, torciam o nariz, né? Porque naquela época eu era a única do Brasil, não fui a primeira, mas fui a única durante algum tempo no Brasil que fazia cobertura esportiva para a rádio. Uhum. E eu te conheci assim. A gente se conheceu assim. Tem uns 15 anos. Mas Essa faz coisa a gente vai tempo, né? Não, Você estava no berçário, né, Eu tava, Carol? Ela tava no nascendo. Mas Tava olha, é porque nascendo. vocês são muito novinhas, né? Porque pra Novinha. mim, 15 anos foi ontem. Porque é um absurdo que 15 anos atrás você era a única mulher fazendo isso. Não é? 15 anos foi ontem, E não tem gente. tanto tempo assim, exatamente. É Não uma coisa tem. pequena, né? Não tem. Eu queria até pegar o gancho, Carol, se tu me permite, do que o Cabeção estava falando, sobre antigamente a mulher só entrava numa oficina mecânica No pelada pôster, no pôster. No pôster. no pôster. É. E naquela época, 15 anos, 20 anos então atrás, 25 quando eu comecei no esporte, a mulher só entrava num programa esportivo em televisão se ela fosse muito bonita. A muito gata da gostosa, hora, né? Porque às vezes não sabia nem falar não direito. podia falar, ela tinha que entregar, ela só chegava para entregar prêmios, Uhum. É para uma decoração, distribuir praticamente. prêmios, entregar uma camisa e rir. Ela era o quê? Ela era um troféuzinho, ela era o quê? Ela era um bibelô. A mulher não tinha voz. Aí é que tá. Agora, e logo no isso. começo, já mais ou menos nesse assunto, quando você passava assim, os homens ficavam tipo, ih, nossa, ó, tá Mas, melhorando o campo, hein? O campo tá melhorando. Quantas vezes eu ouvi. Teve uma vez até que eu Gracinha, achei né? muito digno de quem falou. Eu estava cobrindo o clube e começando, e eu fiquei numa noia assim, cara, será que eu vou ter que andar de gola rolê, de calça larga e tal? Cara, como é que você vai, quando você trabalha com esporte, você trabalha 24 horas por dia praticamente, né? É uma viração danada. Como é que você vai interpretar um personagem que você não é? Então eu falei, não, eu vou andar com a minha calça jeans, justa, que eu gosto, não tem Tá jeito. certa. Tem que me respeitar, eu vou impor o meu respeito. Né? Não é minha roupa que vai impor. Exatamente. E essa foi uma decisão difícil. E aí, uma vez me chamaram no clube, um senhor, eu não sei nem se ele está vivo, mas vamos privar. Vamos deixar baixo. Vamos deixar aí no privado o Uhum. nome. Ele falou assim, minha filha, você me desculpa, mas a primeira vez que eu vi você aqui, eu achei que você estava caçando o marido. Ele falou com essas palavras. Olha! Mas é, que tu fala. Porque Foi o que eu a falei. primeira coisa era, veio caçar homem. Era assim, tinha isso. Porque para essas pessoas, as Marias Chuteiras, né, entrar como um repórter ali era um meio de chegar nos jogadores. Era o elevador social. Elevador, né? para chegar nos jogadores. Então, muitos queriam até essa oportunidade para poder chegar nos jogadores. E dentro, quando me viam, quando a torcida, né, me via entrando no campo, aí no começo tinha aqueles gritinhos, né? Pode falar? Pode, eu falo coisa pior. Gostosa. E falavam coisas assim também, Sim, né? baixaria, né? Baixaria. E aí um colega
Antônio Jorge, até o nome dele. Um colega virou para mim um dia e falou assim: não fica constrangida, não. Faz o seguinte: aumenta o retorno do No teu fone. teu fone e liga o dane-se. E foi o que eu fiz. E aí eu nunca sofri por causa disso. Sinceramente, não sofri. Não, é agora de Porque xingar. isso poderia ser A bandeirinha, incapacitante foi pro assistir um Flamini jogo. Vitória. Exatamente. Isso ia Tudo que a atrapalhar o seu bandeirinha, trabalho tudo e- que a bandeirinha marcava a favor do time, eu tava na torcida do Flamengo. Marcava a favor, o pessoal, gostosa. Se ela marcasse contra, ela ia embora. É. Sim. E eu acho que foi bem importante você ter rapidamente ter sido essa virada de chave, porque de fato isso ia entrar tanto na sua cabeça que você não ia mais conseguir pisar no estádio. É isso. Você não mais E é conseguir causar um grande trabalhar. trauma, na verdade. Aham. É. Agora, você conseguiu se blindar, mas você deve ter visto muitos casos também, né? De assédio, não só dentro do próprio nicho, mas nos ambientes de estádio também, né? Sim, sim. Hoje, bom, vamos lá para trás então. Comigo já houve. Tipo, um jogador chegar para mim e eu falar: espera só um minutinho aqui para entrar no ar comigo, assim, depois de sair comigo. Aí eu falei: Olha! volta lá pro teu aquecimento, que tu tá precisando gastar energia, cara. Tu Olha tá só, doidão. Dá um tapa. Eu Então, fico nervosa. pois mas é isso. Ou eu entrava. Você respondia de igual para igual, né? Você vinha aqui, né? Cara, vai lá gastar energia. Tipo, não tem nenhuma chance, sabe? E não era porque era aquele, é porque era qualquer um. Eu sou uma apaixonada. Eu não ia conseguir administrar paixão por alguém com paixão pelo que eu estava Pela sua fazendo. profissão. É incompatível, gente. Sem Não dúvida. dá, é uma escolha. Na abertura, a gente falou de dados do IBGE que mostram a disparidade entre mulheres e homens no mercado. A força masculina é maior no mercado. Mas isso não é por nada especial, é porque às vezes a mulher tem que ficar em casa. Porque fica implícito na sociedade que essa é uma função feminina. Uhum. Né? Até quando a mulher trabalha fora, tem que cuidar da casa. Sim. Tem que dividir a jornada ali, né, com as coisas de casa e mais o trabalho. E às vezes elas não conseguem se inserir mesmo, porque não tem nem com quem deixar. Ainda tem essa história, né? Você é mãe, você trabalhou grávida, porque eu tenho muita lembrança disso. Foi exatamente no período que a gente se conheceu. Você ia com barrigão pro estádio, pra rádio, viajava. E depois você parou um tempo de licença maternidade e tudo mais. Nesse retorno pro trabalho, você sentiu alguma dificuldade? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Bom, primeiro, quando eu comuniquei que estava grávida, uma pessoa também não está mais entre nós, Uhum. ele virou para mim e falou assim: você está querendo tirar licença, né? Não, é mole. Aí ficou verdade, grávida, tá tirando, é tirar verdade. licença. Ficou grávida só por conta da licença. Não, Eu vou só ficar grávida, quis ter um filho vou ficar porque pegar a eu queria licença. ficar encostada. É. Pelo amor de Deus, né? É. E agora, o meu chefe na época, que era o Penido e tal, nossa, na mesma hora, vamos ter um mascotinho e tal, todo mundo assim, super recebeu, e eu tive muita ajuda também de muita gente. Eu não deixei de fazer nada, eu viajava mesmo barriguda, corria, mas até os jogadores, o Fred, uma vez ele me chamou e falou: barriguda, não entra em campo, não. Eu fico com medo de você rolar, de você machucar essa criança. E muito fofo, ele puxou uma fila que foi importante, que me ajudou muito. E permitiu fazer jogo até quase 8 meses de gestação. Olha! É verdade. E aí eu levantava a mão e eles vinham até mim. Cara, isso é muito legal. Muito Eu legal. acho que a gente tem que exaltar isso. É verdade. Assim como eu tenho que falar, cara, que droga que aconteceu esse comentário desagradável. Cara, eu tive muita gente. Os roupeiros do Fluminense carregavam o meu equipamento em viagem. Olha só. Isso me permitiu fazer o que eu fiz. Se fosse diferente, como é que eu ia fazer? Carregar 30 quilos de equipamento? Sim, é pesado. E ainda mais essa história que você falou de levantar, porque geralmente você tem que correr atrás do. Agora já é diferente, tem uma zona que eles chegam e ficam. E era cabo E no puxa o campo. cabo para cá, puxa o Era cabo para lá. perigoso. Claro que era perigoso. Então a gente tem que exaltar isso aí também. Respeito que existiu também por parte deles, Sim, né? sim. E aí, quando eu voltei, e como eu viajava muito, quando eu voltei, você volta com aquele bebezinho, e aí você quer ficar Quer ficar em perto, casa. você quer... ou pelo menos, a minha preocupação à época era não viajar. Eu não queria deixar meu bebê, né? E aí, também, a chefia me permitiu ficar na coordenação durante, acho que um ano e pouco, o que também me permitiu ficar mais
Próximo. mais próxima, né? Aham. Agora, a maternidade me deu uma outra visão também de jogo, né? A gente muda demais, né, Carol? É isso que eu ia te perguntar, era a próxima pergunta, inclusive. Como é que a maternidade te transformou? Como que você era antes, a Carla antes, profissional, e o que a maternidade te trouxe de diferente? Tipo, um olhar para a matéria que você estava escrevendo, um olhar diferente para aqueles jogadores em campo, um cuidado, não sei. Eu acho que eu sou uma mãezona de pessoas, né? Eu sempre fui muito sensível, sempre fui muito chorona, sempre fui muito de segurar, de acolher e tal. Mas eu fiquei mais. Eu acho que essa preocupação. E eu vejo em campo, sim, Carol. Cara, eu nunca falei isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, conscientemente. Mas eu vejo os filhos de pessoas em campo, assim. Você tem esse olhar mais Você Você pensa nas sensível, mães, nas mães. Poxa, não, ali a São mãe. filhos, É. são E são pais também. são pais também. São pais também. Sabe? E eu acho que esse é um olhar que a gente não deveria nem precisar ser mãe para ter. É um Verdade. olhar com o ser humano mesmo, né? Ei, professora? Claro, é verdade. Quando você pensa na figura materna de alguém, ou você pensa que aquela pessoa é filho de alguém, você torna tudo mais sensível. Você passa a enxergar o coração dessa pessoa. isso. Agora, tem É pessoas isso, que né? você já imagina, nossa, como é que a mãe teve uma filha dessa? Para sentir o Tem olhar, pessoas que a gente né? fica assim, um olhar. Como é que Às pode? vezes eu olho pro cabeção, por exemplo, e penso, isso é filho de chocadeira. Para. Não pode vir de alguém. Ó, Calma. então, só um pequeno Tá, detalhe. vai. Aquela câmera ali, por favor. Hoje, quando eu estava vindo para cá, sentou uma mulher ao meu lado e falou assim: a sua mãe não deu à luz, ela fez um gato. Você sabe que isso é crime. Só pra É. o gato... Obrigada, Carol! Estudar artigo, né? Mas enfim, vamos aqui. Aí a gente falou também na abertura que você cobriu o Mundial da Arábia Saudita. Aham. Bem, aí eu imagino que você tenha Nossa. visto e vivido muita coisa. É um país culturalmente muito diferente do nosso, né? Foi tudo muito. Até hoje eu me arrepio e me dá vontade de chorar, de lembrar, sabe? Pela Imagino. experiência. Foram 12 dias lá, mas que eu acho que eu vivi... A experiência que eu tive foi uma coisa muito, muito grande, né? Para começar, que eu fui em cima da hora. Eu soube que eu ia pouquíssimos dias antes. Isso eu já achei muito legal pela valorização também, né? E eu acho que foi uma ousadia também mandar uma mulher fazer a voz do estádio no Mundial, já diz, né? Tá subentendido para o mundo inteiro, na Arábia Saudita. Na Arábia Muito Saudita. significativo. Sem Então, dúvida. E assim, você ainda vê as mulheres lá sofrer o que sofre. e as mulheres, aí você me perguntou do preconceito, Sim. né? Comigo não. Não porque eu fui junto com a delegação. Então estava todo mundo naquele contexto. E na delegação do Fluminense foram 10 mulheres. Olha que maneiro. Foi que psicóloga, foram 2 nutricionistas, foi assistente social, foi o pessoal de arenas. Cara, isso é muito maneiro. Foi a diretora comercial, quer dizer, a mulherada foi para campo. E uma dava a mão pra outra, né? Muita coisa. No dia da apresentação do jogo, ó, eu estava no quarto, né? E aí, quando eu vi, estava a Emily, a psicóloga, a assistente social. Elas pareciam aqueles passarinhos da Cinderela. Cara, elas me ajudando a me arrumar e me preparando, literalmente, porque era uma responsabilidade grande. E as pessoas lá na Arábia, tanto os homens quanto as mulheres, eles olhavam no máximo com um olhar curioso, Entendi. sabe? Mas você viu alguma situação que te chamou a atenção? Não com você, mas talvez com outras mulheres? É verdade, não é mentira aquela história. Agora eles estão começando a abrir um pouco mais o uso da burca, né? Aquela coisa toda. Mas ainda é uma coisa... É bem distante o homem da mulher lá, né? muito distante. As mulheres... Me chocou muito, sabe o quê? Uma cena que lá é corriqueira, né? Normal. Mas a moça sentada era tipo uma fanzone que eles fizeram no centro histórico de Jeddah. E aí a moça estava lá, presente, para ver o jogo de futebol que estava rolando. Mas ela pegou o lanche dela e ela levantava o lenço para comer, escondido. Para não mostrar...
Olha que situação estranha. Não pode mostrar nem a boca. E aqueles olhos vivos, sabe? De quem não usa a burca mesmo. Aqueles olhos muito bem maquiados e curiosos. Elas brilhavam assim quando elas olhavam assim pra gente. Tipo, cara, como deve ser isso, sabe? Como deve ser a gente Essa poder... liberdade. Essa Viver, liberdade. se elas não têm, né? Não podem uma roupa, por exemplo, assim como eu tô. Não pode. A academia não pode ser compartilhada, uma piscina não pode ser compartilhada. Até dirigir, elas tinham problema. Até 3 anos atrás, a mulher não podia não dirigir. podia. E quando liberaram, elas só podiam, acho que até o ano passado, elas só podiam dirigir com a autorização do pai, do irmão ou do marido. Pois é. Isso, o que me incomodou muito, que eu fui lá para ficar 12 dias. Eu fiquei 2 horas. Ah, não, Madonna. Não aguentei, senão eu ia ser presa. Não deu. Porque eu sou vivida, eu vivi muita coisa aqui nesse país, que não, e chegando lá, muita coisa me remeteu. Você tá louca? O Brasil não quer, foi assim. A gente teve muita dificuldade. Por exemplo, se eu não me engano, foi em 74 que uma mulher conseguiu ter um cartão de crédito. A gente Não, tava isso Antes disso, não Você podia. imagina lá. Então, quer dizer, então, né? muita coisa me remeteu ao passado também. Claro. Entendeu? E ver que a gente está em 2024 e o país ainda vivendo Essa- assim. Aí eu Não, sofro né? muito. Como? A roupa de banho, gente, é uma coisa... É um cleaning, né? Não, é inteiro. É inteiro, É inteiro. Que isso, todo... Eu tenho um vídeo depois... É inteiro e tem a burca também. É? Não mostra nada, nem molha nada. E né? tem uma sainha por cima para não marcar o corpo. Como assim, A gente? primeira lutadora mulher da árabe, não se lembra qual país, ela lutou de burca. Não sei se vocês Olha só, lembram disso. sim. Ela lutou de burca nas Sim. Olimpíadas. Não é. Isso é uma loucura. Loucura total. Mulheres no estádio, elas estavam presentes, sim. Eu ia perguntar isso. Mas se de elas- burca. E acompanhadas do marido, certamente. Sozinhas. Alguma só. Alguma. Ah, poderia, tá. Sozinha não, mas assim, acompanhadas de outras mulheres. Outras mulheres. Né? Entendi. E no dia da final, que foi que eu fiz no gramado, a gente estava conversando na véspera, né, sobre que roupa que eu ia usar. E aí eu fui com era o traje do Fluminense mesmo. Mas aí a gente conversando e a gente chegou à conclusão que aquilo era uma mensagem, principalmente para as mulheres que estavam lá. E para o mundo ver isso, né? E aí a gente decidiu e pediu autorização e foi muito bem recebido. Existe uma coisa chamada abaia, que é um camisão, Uma túnica. uma túnica, isso, perfeito, uma túnica comprida. Você pode colocar por cima da roupa, que é o que grande parte das mulheres lá já está usando. Aí a gente ficou numa noia, será que vão achar que é uma apropriação cultural? Sim. Papapá. Não, foi muito bem recebido, porque a gente entendeu o seguinte, a gente está no lugar deles, então, Não podia parecer uma provocação você não usar. e aí não Também. foi visto assim, e foi Como muito homenagem, maravilhoso. vamos dizer. Vamos Isso. entender um pouquinho dessa cultura. Isso. Vamos, né? E até mostrar assim, que usando aquela roupa, assim mesmo eu pude ter voz. Pode exercer sua profissão ali. Exatamente. Eu não posso deixar de terminar isso aqui. Eu não vou terminar agora porque eu tenho que ler umas leis. Mas assim, a sua parte eu não posso deixar de fechar sem você contar alguma coisa engraçada. Porque, óbvio, porque quem faz ao vivo sabe que sempre tem algum dia, algum Sempre momento tem. que sai fora da curva e que dá errado. Ou você fala uma coisa sem querer, ou atravessa alguém na sua frente, o negócio tá fazendo uma coisa, seu papel voa. No meu primeiro vivo da vida, eu fui fazer um negócio eu ia falar no emissora, numa outra emissora, eu não tô na emissora, enfim, num outro lugar, e aí eu fui fazer na rua, minha primeira matéria de rua. E eu peguei e sentei no Outeiro da Glória. Venta pouco ali, né? Ventinho Muito básico. pouco. Eu sentei, minha primeira vez na vida, peguei, liguei pra emissora, vou entrar, o meu papel só fez assim, tururu. Coitada. Pô, tudo que eu tinha anotado ali foi embora. Então eu fiz tudo na minha cabeça. Só que assim, né? Porque não, tudo foi em voo, simplesmente. Mas deu certo. Tô aqui. Alguma coisa deu, mas olha que dia. Que dia. Mas e aí? Tenso. Já aconteceu muita coisa. Eu já fui atropelada por um gandula. Meu Deus! Já, cara, foi. E ele teve muito boa intenção. Eu estava atrás do gol, recém-operada, porque eu tenho parafuso na cabeça. Recém-operada, devia ter meses que eu estava operada. E aí
estava vindo uma bola com força e o Gandula viu, aqueles que ficam ali atrás mesmo do gol, não eram os laterais, eu estava atrás do gol. Ele viu e ele foi querer me proteger, ele perdeu o equilíbrio e caiu por cima de mim. Caíram os dois. Pior do que qualquer coisa, pior que a bola. Mas ele foi para te Ele foi um fofo. Eu já caí espontaneamente, isso aí também é absolutamente normal. Você trocou nome? Já. Chamar a pessoa por um nome ou outro? Já uma vez. Não, eu posso contar do que eu falei. A gente faz ponta, né? Eu fazia ponta em rádio. E aí uma vez eu queria dizer que bateu no primeiro pau. E eu falei que bateu primeiro no pau do goleiro. E aí acabou, tirei todo mundo lá. Aí já foi. Olha! Eu estava vindo um chá de bebê e fui fazer um jogo. E aí, quando me chamaram, em vez de eu dizer que os jogadores estavam em trabalho de aquecimento, eu falei que estavam em trabalho de parto. Olha, gente, que alegria de jogo! Você falou aí do pau. Aí depois você começou a entender qual é o primeiro pau, o segundo pau, o que é de chapa, chaleira. São coisas que foram surgindo, os vocabulários foram surgindo. No início você ficava assim, ué, o que é isso? Que chaleira é essa? Então, aí eu perguntava, porque eu não tenho vergonha de perguntar, só perguntando mesmo. Mas o que é isso? Às vezes... Que raio de chaleira é essa? Que é meio ridículo, mas aí eu pergunto Tem que mesmo. perguntar mesmo. Tem que perguntar, senão a gente fica eternamente na ignorância. Concordo plenamente. A gente adora essas histórias. Eu também. Muito bom. Já convidei a pessoa errada para o programa, inclusive. Como assim? Era para eu convidar o Evandro Mesquita. E eu liguei para ele, e foi no finzinho da pandemia, e aí ele não atendeu. Eu falei, ele não vai atender mesmo e tal. Porque... É um momento difícil, né? Começou a tocar o meu telefone em seguida, e Evandro. Não, era outro Evandro. Aí eu atendi, e aí quando eu vi que era ele, né, eu falei, quando eu vi Evandro, oi e tal, eu meti uma quinta e comecei a explicar tudo que era e tal. Aí ele agradeceu, disse que não era possível, porque estava trabalhando agora só final de semana, óbvio, estava voltando, os shows estavam voltando e tal, papapá. E aí eu disse, poxa, mas de qualquer jeito, muito obrigada e tal, papapá, agradecendo. Aí no final ele disse, não, nada, eu falei, as portas estão sempre abertas. E aí ele disse, tá bom, Carlinha. Agora, e a dona Graça e o Xandim, minha mãe e meu filho, tão bem? Aí o Evandro não conhece. Que intimidade é essa com o Evandro Mesquita? Entregador da farmácia. E aí, só que ele era tricolor. Ainda bem que ele não aceitou, imagina! Chega o dono da farmácia flamenguista. Era vascaíno. E aí, o pior é que aí a história chegou no ouvido do Evandro Mesquita. E aí ele me mandou, que o Evandro Mesquita não é da farmácia. Não é da farmácia, não. Maravilhoso isso, muito bom. Coisas que a gente vive na vida. Que vai. Sendo como a gente é também, né? Porque a gente é assim, a gente faz coisas que... Cara, eu fui entrevistar uma menina, ela chamava Domitila. Na minha cabeça era Ludmilla. Eu chamei ela de Ludmilla 2 vezes. Ela não te corrigiu. Na segunda vez ela falou assim, não tem nenhum problema, Carol, eu gosto muito da Ludmilla, fica muito à vontade. E foi, tá tudo bem. Mas ela saiu bem pra caramba. Coitada também. Por isso que eu sempre chamo de coisinha. É bom também, eu vou adotar. Mas olha só, gente, falando agora de algumas leis sobre esse assunto, mulheres, mercado de trabalho e tal, já é lei aqui no estado, aprovada pela LERJ, o Março Violeta, que é o mês que a gente está, inclusive. Isso. Mês de combate à discriminação das mulheres no mercado de trabalho. Também já há uma legislação vigente que cria um programa de informação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho. Isso é bem importante, ainda bem que existe isso e muita gente não sabe. Essa lei também visa estimular a criação de canais de denúncia de assédios sexuais ocorridos no ambiente de trabalho. Infelizmente, isso ainda acontece e muito. E também existe uma lei federal, já que gera obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E lá na abertura eu falei que ainda não existe, de acordo com dados do IBGE. Porém, já é uma lei federal. Então, se você vive algo parecido, existe uma lei que te protege. Isso, eu posso dar um recado? Por favor. Meu recado vai para as meninas hoje, que eu não vou falar com esses marmanjos, esses homens machistas que ficam, são chefes, essas coisas, deixa eles para vou falar com você. Se você sofreu qualquer tipo de assédio, de preconceito, foi diminuída no trabalho, qualquer coisa, você tem que denunciar.
Não fica com medo, não, que o trem passa por cima. Você não vai viver a sua vida inteira sendo massacrada por esses homens. Você vai denunciar, entendeu? Porque eu me arrependo. Quando o Alberto falou comigo, Denilza, Alberto Santos Dumont. Tá. Ele falou, você quer ser mecânica, era de aeronaves. Tá. Ele estava inventando negócio, eu falei, eu quero consertar esse negócio. Ele me chamava de Bisa. Bisa? Eu já muito além da idade naquela dele. época já era bisa. Ele me deu maior força, só que na época eu ficava, o que eu vou pensar, o que eu vou falar? E não fui. Me arrependo. Então você não se arrependa. Por isso que o 14 Bisa. Aí a gente cortou, ficou 14 bis, entendeu? Vocês sabiam disso? Não sabia. É. Novidade. Foi Novidade. uma homenagem de Tá tudo Beto. entendido agora. Alberto me homenageou. Obrigada, Que lindo. Alberto. Que Deus tenha você onde você estiver. Coisa linda. Bom, pra fechar, depois dessa vasto exemplar cultural, você vai fechar com uma frase? Eu vou! Então tá. É que eu não lembro direito, eu tenho que ver aqui dos bate-fone. É velha. Tá bom, amor. Vê aí. Isso, eu lembrei minha moderna, hein? senha. Eu tô, mas me irrita, porque às vezes eu quero falar com o Nana News e me irrita. Você procura Deixa eu a só Carlinha dar um falar. recadinho. Pode Você falou dar quantos sobre você quiser. Denúncia e tal. Gente, e nos estádios também, tá? É Tem que verdade. estar presente nos Sem estádios. dúvida. E com segurança, tem nos jogos do Fluminense, no Maracanã, tem 12 pontos com agentes para receber, para acolher denúncias. E tem também sempre alguém, uma equipe de plantão no GCRIM, que é o juizado especial, né? Nos estádios, exatamente para a gente poder torcer com segurança. Maravilha. Muito bem. E denuncia mesmo, hein? Você pode ir pro Maracanã, pode ir pro estádio, se quiser, pode torcer à vontade. Perfeito. Vamos lá. Às vezes, você tá numa situação que você quer que feche uma porta, se encerre um ciclo e comece um ciclo novo e tal. Só que sua cabeça ainda tá presa naquilo. Tô falando, às vezes, de alguém, né, que você tá presa naquilo. Então, cuidado, meu amor. Cuidado que, às vezes, a vida fecha a porta, mas o seu dedo ainda tá lá. Isso foi muito profundo. Eu vou refletir. Gente, Reflita. essa do dedo foi profunda. É. Olha, eu vou ir fechando então, antes que isso fique pior. Cabeção, obrigada, tá? Semana que vem você volta. Tá. Muito feliz. E mandar um recado para você. Torce pro Flamengo, pro Vasco, pro Botafogo, para assistir a Flu TV, a Carla Matera, mesmo que você não seja fluminense. Vai lá pode e fica assistir. sabendo. E até porque é bom, importante você saber do que tá rolando do outro lado também. Se você torce pro Vasco, o Flamengo tem que saber o que tá rolando no Fluminense, no verdade. Botafogo. Então assistam lá, Se Flu TV, inscrevam. Carla Matera. Bola. Professora, Oi, consegui, peraí. Ô, Danadisa! Põe o feijão no fogo, que eu vou demorar pra chegar. Senão não vai cozinhar. É vídeo chamada, que eu gosto de vídeo chamada. Tá bom? Obrigado. É que eu consegui agora, eu tava tentando, internet difícil. desculpa, isso aqui não é nada importante. Um beijo pra todos vocês. Adorei o papo com você. Ai, foi Eu também muito adorei. bom. Agora eu tô até animada pra ir no jogo do Fluminense. Então bora. Eu vou. Bora. Então, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Carlinha, Obrigada, obrigada. Carol. A gente Tudo de ficaria bom. aqui, ó. Mas tem uma coisa que eu tenho que A falar. resenha é boa. É boa. Desculpa. Hoje é aniversário da Carol! Parabéns, Carol, meu amor, por você aturar um cabeção, você é uma gigante. Tá bom, E por você conduzir tudo isso aqui, você é maior ainda. Muito obrigada por tudo. E ela sempre foi maravilhosa, tá? Obrigada, Carol. Então, falando então da Carol, para fechar, falando da Carol, falando do Santos Dumont, muito obrigado, Santos Dumont, por ter inventado o avião. Que isso? Mas depois dessa, tchau! Beijo.